Você já parou para pensar que em um universo tão misterioso quanto o de Gravity Falls, algumas histórias não são apenas esquecidas, elas são apagadas? Hoje vamos mergulhar em uma dessas histórias. Esqueça todos os personagens que você já conhece, Dipper, Suzu, Wendy, Mabel, Stan, Fort, esqueça todos eles, porque hoje vamos falar sobre Silas Brister. O nome pode nunca ter aparecido na tela, mas a sua marca está presente em todo o universo. Iluminados, estava falando. E hoje nós vamos explorar um dos mistérios mais bizarros de Gravity Falls. Você já ouviu falar de Silas Brister? Não? Pois saiba que ele é uma peça fundamental para entendermos todo o segredo que orbita Bill Cipher. Mas sua história foi tão bizarra e assustadora que parece que o próprio universo quis apagá-la. Quem foi Silas Brister? O que é a Cyphertologia? E por que tudo isso fez com que uma cidade inteira desaparecesse do mapa? Bom, é exatamente isso que nós vamos ver agora. Para começar, precisamos entender quem foi Silas Brister, um homem por trás de um culto tão insano que deixou cicatrizes em todo o universo de Gravity Falls. E para isso, precisamos voltar no tempo, mais especificamente para 1952, aonde a nossa história começa. Silas era um vendedor de óleo de cobre, um vigarista de marca maior, conhecido por sempre prometer soluções milagrosas que nunca funcionavam. Porém, tudo mudou em 1952, quando sua vida literalmente terminou. Porém, isso foi só o começo. Enquanto fugia de credores depois de mais um golpe fracassado, Silas se engasgou com uma moeda, ironicamente um símbolo perfeito para a ganância que marcou toda a sua vida. Ele foi encontrado morto, mas alguém, ou melhor, algo, viu um potencial no corpo sem vida de Silas. Esse alguém era Bill Cipher. O ser interdimensional viu em Silas a chance de criar uma nova peça no seu jogo caótico, possuindo o cadáver do vigarista. No dia seguinte, Silas, ou o que restou dele, voltou para a cidade de Orchard Lake, mas algo estava muito errado. A pele de Silas estava pálida, os seus movimentos eram quase mecânicos, mas isso não o impediu de conquistar os moradores da cidade. Ele começou a fazer discursos públicos alegando ter descoberto os segredos do universo graças a um triângulo todo-poderoso chamado Bill Cipher. E assim nasceu a Cyphertologia, um culto completamente dedicado a adorar o Bill e a espalhar a sua lógica do caos. Silas conseguiu não só convencer boa parte da cidade a segui-lo, como transformou Orchard Lake num verdadeiro pesadelo. As pessoas raspavam a cabeça, inalavam gazélio para igualar o tom de voz ao de Silas e construíram algo muito perigoso no deserto. Mas o que era essa construção? E até que ponto o Silas estava disposto a ir apenas para pôr em prática o que parecia ser um plano de Cipher? Esses mistérios só aprofundam ainda mais a escuridão que cercava Orchard Lake. Depois de tomar posse do cadáver de Silas, Bill viu a oportunidade perfeita para testar sua manipulação em grandes escalas. O primeiro passo: fazer com que os moradores de Orchard Lake seguissem a sua tal lógica do caos. Silas começou a fazer discursos na praça da cidade, alegando que sua experiência de quase morte o conectou com um ser todo-poderoso chamado Bill Cipher. Ele promete habilidades extraordinárias, como poder acima das leis do universo, e até mesmo a posse de suas próprias luas. Suas palavras tão absurdas quanto hipnotizantes começaram a atrair seguidores. Com o tempo, a influência de Silas cresceu tanto que ele assumiu o controle total da cidade, e Orchard Lake foi renomeada para Billville, uma cidade que parecia saída de um pesadelo. Seus seguidores rasparam a cabeça e pintaram o olho de Bill em sua testa, e até mesmo inalaram gazélio para igualar suas vozes ao de Silas. Um culto tinha começado, e o caos começou a reinar, mas isso era só o começo. Sob as ordens de Silas, seus seguidores começaram a trabalhar num projeto misterioso no deserto. Um portal interdimensional. Enquanto isso, a cidade se transformava numa distopia total. Silas baniu todos os cuidados médicos da cidade, já que para ele a dor era hilária, e aboliu todas as leis, criando uma terra sem crimes, pelo menos tecnicamente. Mas nem todos foram convencidos. Uma moradora chamada Emmeline Buttermans tentou convencer a todos de que Silas era um cadáver possuído por um triângulo extraterrestre, mas, como era de se esperar, ninguém acreditou. Enquanto isso, Silas continuava expandindo seu culto, enviando seus seguidores para espalhar a palavra da Cyphertologia, ou apenas para intimidar quem ousasse resistir. O legado de Silas parecia imparável, porém sua obsessão para construir o portal e expandir o seu culto o estavam levando ao limite, e o pior ainda estava por vir.
Com Bill Cipher manipulando o corpo de Silas, Billville passou de uma pequena cidade rural para o epicentro de um dos episódios mais bizarros da história, e também um dos mais sombrios. O culto de Silas logo atraiu a atenção do governo, especialmente após um incidente que envolveu o envio de uma substância peculiar, 600 galões de litros de um líquido para banho de espumas, no sistema de água de uma cidade vizinha. E claro, ninguém pode esquecer do momento que Silas usou uma emissora de TV para transmitir, digamos, uma história de ficção geométrica nada convencional. Foi então que o governo do Kansas deu um ultimato: devolvam o controle da cidade e desmontem o portal do Bill ou enfrentem o poder total do estado. Obviamente, Silas e seus seguidores se recusaram. O resultado, um cerco de 13 dias entre os membros da Cyphertologia e as tropas do governo, com o culto entoando um mantra de palavras aparentemente sem sentido, tentando desestabilizar os soldados. Mas o caos não parava por aí. Conforme o cerco continuava, a situação em Billville ficava cada vez mais desesperadora. Silas ordenava que os seus seguidores intensificassem o processo de construção do portal, enquanto o corpo que ele habitava começava a demonstrar sinais de decomposição. Mesmo assim, ele continuava a pregar que o caos era a única resposta e que a dor era hilária. Em um ato de pura frustração e coragem, Emmeline, a única que nunca cedeu ao culto, decidiu agir. Depois de muito tempo sendo ignorada por seus vizinhos, ela simplesmente pegou uma tocha e a lançou contra o QG das Cyphertologistas. O que aconteceu em seguida foi uma reação em cadeia. Tanques de gás explodiram, o portal foi destruído e o caos finalmente tomou conta de Billville. Porém, já bem atrás, mesmo com o portal destruído e com a cidade em ruínas, Silas ainda tentou dar um discurso final para os seus seguidores. Ele proclamou que ideias não podem ser mortas e que ele retornaria mais poderoso e mais irritante do que nunca. Mas antes mesmo que ele pudesse terminar, uma bala decapitou seu corpo já em decomposição, encerrando assim o reinado de Bill sobre a cidade. Após a queda de Billville, a história da cidade se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos, ou um dos melhores acobertados na história dos Estados Unidos. Orchard Lake oficialmente deixou de existir, o governo apagou todos os arquivos e documentos sobre a cidade. E se alguém perguntasse qualquer coisa sobre aquilo, a resposta padrão era a seguinte: pare de nos ligar ou vamos mandar um drone para sua casa. De qualquer forma, ainda existem vestígios da antiga Billville, placas desbotadas, balas de revólver, gravatas borboletas espalhadas pelo deserto e relatos de antigos membros do culto que ainda acreditam na volta de Silas. Para eles, Billville não foi o fim, mas o começo de algo muito maior. Décadas depois, historiadores e estudiosos como Donna Rutherford começaram a investigar os eventos de Billville, e em um artigo amplamente debatido, ela afirma que muitas das previsões feitas por Silas, ou por Bill, no caso, começaram a se concretizar ao longo dos anos. Ela até mesmo admitiu que depois de anos de ceticismo, ela se converteu à Cyphertologia. Mesmo após o fim de Billville, o impacto de Cypher continua ecoando. A obsessão por desvendar o caos que ele representa vive tanto em Gravity Falls quanto entre os fãs. A Cyphertologia, por exemplo, inspira debates e teorias até hoje. Muitos acreditam que Alex Hirsch usou cultos como Billville para criar um paralelo com a jornada de Stanford Pines na luta contra o Bill. No fim, Billville é só uma prova de que o caos nunca desaparece completamente, ele apenas se transforma. E como Bill mesmo diria: a realidade é uma ilusão, o universo é um holograma, tchau, tchau! Para entendermos como Billville e a Cyphertologia se encaixam no universo de Gravity Falls, nós temos que olhar para os símbolos. Os mesmos símbolos que aparecem nas paredes das cidades, nas rituais do culto e nos delírios de Silas, ou melhor, do Bill, possuem um papel crucial. Eles são fragmentos de um quebra-cabeça maior, um quebra-cabeça que Stanford Pines tentou resolver por toda a sua vida. A verdade é que Bill Cipher sempre usou a curiosidade humana contra nós mesmos. Ele sabia que a busca por respostas nos levaria à obsessão. Foi assim com Ford, foi assim com Silas e foi assim até com Cyphertologistas. Cada símbolo que ele espalhou pelo multiverso era um convite para que alguém abrisse os portais entre dimensões. Um convite que poucos conseguiram recusar. Agora você pode estar se perguntando: e se Billville tivesse sido bem sucedido? E se o portal tivesse sido concluído? Bom, veremos o caos se espalhar pelo mundo, transformando toda a realidade num playground para Cypher. E é justamente isso que torna essa história tão fascinante e ao mesmo tempo tão assustadora. A história de Silas Brewster e de Billville é muito mais do que apenas uma curiosidade do universo de Gravity Falls. É um lembrete de como a busca pelo poder e pelo conhecimento pode te levar à ruína, e um exemplo do impacto que um personagem como Bill Cipher pode ter, mesmo décadas antes dos eventos principais de Gravity Falls.
E se tem uma coisa que aprendemos com o Gravity Falls é que os mistérios nunca acabam. Há sempre algo escondido, pronto para ser descoberto ou para descobrir você. Então, o que vocês acharam da história de Belleville e de Silas Brewster? Será que ainda há mais mistérios sobre esse culto a serem desvendados? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. São vídeos todas as semanas trazendo curiosidades e mistérios sobre os filmes, séries e desenhos antigos ou novos, que você não vai querer perder. Então é muito importante que você esteja inscrito, que você deixe o like nesse vídeo e que compartilhe em alguma rede social. Eu sou o Gustavo Luz e me despeço de vocês, pelo menos até o próximo mistério.